Pois é, né? Já vamos começar daqui a pouquinho. Olá, Rafael. Oi, Vanusa. Vamos ver aqui se o nosso convidado já tá por aqui. Boa noite, Olá, oi, Rubens. tudo Tudo bem? bem contigo? Tudo ótimo. Muito frio aí em Pelotas? Bastante. Acabei não olhando a temperatura ainda. Tô com medo. Pois é, que tá congelante também. Bastante. Bom, estamos aqui então hoje, né, com um convidado muito especial para essa live. Nós estamos com o Rubens Calheiro Hernandes, né? O Rubens, que já é meu parceiro já de longa data, né, Rubens? Deixar aí que tu te apresente pro pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Rubens. Fui convidado pelo Léo hoje, né, para a gente falar sobre alguns temas aí, né, sobre o varejo, sobre várias questões que a gente está abordando em período aí de pandemia, né, sobre os nossos processos de adaptação, né? Sobre a necessidade que a gente vai enfrentando ao longo da nossa jornada. E é isso, eu trabalho no ramo do comércio, na área da beleza, sou estudante de psicologia, e é isso. Acho que é O tema de basicamente isso. hoje, o tema que a gente vai Não, abordar. já tem pergunta? Não, mas é tudo relax. Não precisa ficar nervoso. Tô bem à Bom, vontade. que bom. Bom, o tema que a gente decidiu abordar aqui hoje nessa live, né, é um tema muito importante, né, para o mercado em geral, né, porque é um tema onde aborda a pandemia e também os atuais desafios do mercado, né. A gente sabe que a gente já vinha em uma fase de adaptação onde as empresas e os consumidores eles estavam cada dia mais migrando para o universo digital, né? E acabou que com a pandemia, né, acelerou muito mais esse processo. Então, hoje em dia, até mesmo em função da pandemia, o pessoal está muito mais no virtual do que no físico. E tem muitas empresas que já estavam migrando naquela época, né, antes da pandemia, para o universo digital, se adaptando, se qualificando a equipe também, né, para esse processo de virtualização das empresas. Porém, muitas estavam ainda que nem academia, né, deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E acabou que com essa aceleração que teve devido à pandemia, algumas empresas se sentiram meio perdidas, né, com a virtualização. O que que tu acha disso, Rubens? Na verdade, a grande expectativa aí para 2020 era uma ascensão do mercado digital, né? Então, tanto no e-commerce como nas empresas físicas, elas já estão se adaptando a essa realidade, né? Só que grandes empresas Sim, que tinham condições, né, de poder investir, né, nessa empreitada. O que que eu penso, né, nesse período de pandemia? Como eu particularmente eu trabalho numa empresa bem grande, né, bem renomada e que já trabalha no ramo digital. Então a gente já estava se adaptando, a gente tem a retirada com locker, a gente tem várias questões aí de entrega rápida, né? A gente já estava entrando nesse universo, mas a gente ainda estava caminhando, né? E agora, com a sim. função da pandemia, chegaram mais atualizações, então a gente está
trabalhando constantemente, melhorando e se desenvolvendo cada vez mais. E empresas que não tinham tanto aporte, principalmente pequenas empresas, microempresas, eles Exatamente. acabaram porque ou abriram a loja física e tiveram que fechar. Agora a gente está prestes a ter um lockdown aqui em Pelotas, né? Ainda está sendo decidida. Não tive uma atualização antes de iniciar a live, né? Mas a gente está prestes a sofrer um lockdown. E empresas que, diante essa realidade, acabaram fechando as portas temporariamente ou até permanentemente por causa do acúmulo de contas, né, a pagar. Então, Claro. eu E acho muitas que empresas, nesse momento de isolamento, que tiveram que fechar o ponto físico, muitas empresas ficaram meio que sem saber o como trabalhar, as ferramentas certas para utilizar e o como abordar o cliente no universo digital, né? é, E muitas empresas acabam achando que elas, para venderem, para comercializar, elas precisam do ponto físico, elas são totalmente dependentes de estar com a porta aberta, recebendo os clientes. E hoje em dia, com as ferramentas de marketing digital, do e-commerce, e também com a atualização é, do mercado em si, do consumidor, a evolução do consumidor, que ele está migrando muito mais hoje em dia para o digital, né? Acaba que é muito mais fácil, né? Toda empresa ela precisa estreitar laços com o cliente, então ela precisa estar onde o cliente está. E se o cliente está no universo digital, a empresa precisa estar ali também. E isso faz com que ela não necessariamente tenha um ponto físico ou precise estar com a porta aberta recebendo os clientes para funcionar e ter rentabilidade, né? a questão de enxergar a dificuldade e visualizar uma oportunidade passa despercebido por muita gente, né? Se a gente não Exatamente. tem, é, se a gente não tem essa Muitas visão pessoas de ficam enxergar. focando na dificuldade, no problema, e é o problema, é o problema, é o problema, e não olham ao redor, né? Eu costumo sempre dizer nos cursos que eu ministro, inclusive, o quanto é importante nós despertar, principalmente nesses momentos, o espírito empreendedor dentro de nós, né? O que é o espírito empreendedor? Exatamente isso que você falou. Transformar as dificuldades em oportunidades de negócio, né? Porque com a virtualização a gente consegue fornecer um serviço, né, e um atendimento com muito mais praticidade e agilidade também ao nosso cliente, né? É que nem na composição de equipes, né, Léo? Quando a gente fala em composição de equipe, a gente tem ali umas 15 personalidades. E dessas 15 personalidades, vai encontrar dificuldade sempre em todas, né? Claro, Nem todas acabam indo ao encontro do sucesso imediatamente. O que a gente vai fazer? Aproveitar o que cada um tem de melhor, o que cada um tem de ideologia, o que cada um sabe melhor desempenhar. Aí que a engrenagem anda, né, Léo? exatamente. A vida em si é uma engrenagem, né? E a gente vive em constante aprendizado, né? E Isso. atualização. E as empresas não é diferente, elas também precisam estar em constante movimento, em constante atualização, porque só assim elas vão conseguir acompanhar as mudanças do mercado. Isso engloba a comunicação, tanto a facilidade do mundo digital quanto a comunicação. Se a gente retém um conhecimento, a gente não está trabalhando bem. Então a gente tem que se autoavaliar nesse sentido, né? Se a gente sabe alguma coisa e tu vê uma pessoa passando uma dificuldade e tu não ensina, é difícil de trabalhar, né? Agora, se todos estão nivelados e todos trocam ideias, se comunicam, é um funcionamento completamente inovador e revolucionário. E é isso que muitas empresas têm conseguido enfrentar na pandemia, né? Porque tu tem que te reinventar,
né? Na verdade, é um mercado em ascensão, onde a comunicação digital é muito grande, o acesso às redes sociais é enorme, né? Eu trabalhando no ramo da beleza, o meu cliente ele vai no dermatologista, ele conversa com o dermatologista, ele vai no site do fornecedor, ele pega informações, ele tem acesso ao que eu tenho também, né? E se eu não estou preparado para receber ele, para contornar alguma objeção que ele tenha dúvida, eu não vou conseguir vender. E se eu não souber contornar a objeção desse cliente, e se eu não passar as informações que eu sei para os meus colegas não vão vender quando eu não estiver lá. Então a gente tem que ter essa ideologia, a gente tem que passar adiante o que a gente sabe. Se a gente não passa adiante, a equipe não anda, né? E também não vai ter uma ideia revolucionária para poder manter uma empresa de pé em pleno período de pandemia, né? Sim, exatamente. Até mesmo porque no universo digital, né, em redes sociais, né, em todos os leques do e-commerce e do marketing digital em si, a concorrência ela acaba se tornando muito maior do que a concorrência no físico, né? Por quê? Sim, Porque a informação ela acaba chegando muito mais rápido até o cliente, né? Então a concorrência é muito maior. A empresa tem que buscar diferenciais, né? Competitivos, muito mais diferenciais do que no universo físico. E para o cliente acaba sendo muito bom isso para o consumidor, né? Porque ele consegue avaliar, né? A tua marca ali, né? E conseguir também visualizar o destaque que ela tem em si, né? Então, através da aproximação da porque não é porque tu está no universo digital que tu vai estar afastado do teu cliente, do teu consumidor, ao contrário, tu precisa, né? Tu pode estar muito mais próximo dele, né? tá. É verdade, até porque são grupos de risco, né? A gente tem os grupos de risco, pessoas idosas, né? Que visitam, quem trabalha em varejo sabe, tem muito idoso visitando varejo, né? E se o idoso ele não pode visitar o varejo porque não pode sair para a rua, porque é ruim ele sair para a rua, a gente vai estreitar relacionamento com ele na forma digital, né? E até eu ia tocar nesse assunto um pouco antes, Léo, porque eu estava te falando, né? Existem formas de relacionamento digital com o consumidor, né? De facilidades digitais para as empresas, de forma mais cara, porque são produtos mais inovadores, mas também existem formas mais baratas. E é isso que está, né? Nessa questão de troca de ideias, é, questões mais baratas, como, por exemplo, um aplicativo de WhatsApp para um celular exclusivo para aquela loja. Nossa, Sim. consegue contar vários, porque às vezes as empresas elas têm um sistema automatizado e tudo mais. Só que um simples WhatsApp, uma simples rede social que tu vai avisar para o teu cliente quando vai ter uma oferta, que tu vai é, entregar um medicamento para o cliente que não pode sair de casa, né? Tu vai combinar com aquele cliente que ele vai chegar em segurança aquele Sim. produto com todas as medidas de prevenção necessárias. Fica muito mais prático, né? E ao mesmo tempo ágil também. Porque o É, cliente ele também gosta muito de praticidade, né? é. E quanto mais praticidade a empresa puder fornecer a ele, mais ele vai procurar a empresa, Sim. né? E uma pessoa idosa que às vezes não está habituada com um sistema tão elaborado, ela vai saber mexer no telefone, ela sabe trocar mensagem no telefone, né? Vai ser mais fácil, embora tenha muitos idosos que sejam informatizados, outros não são, né? Pessoas que não sabem lidar muito bem com sistemas de compra na internet, eu particularmente me atrapalho. Se eu vou comprar na internet, eu, eu me perco totalmente, né? Eu tenho que ficar lá mexendo e olhando e me concentrando. Se eu converso e estou comprando, eu compro outra coisa que eu não quero comprar, que eu me perco. Agora, um WhatsApp é muito mais fácil, né? Por Sim, exemplo, né? pode falar. Tá, tem mais pergunta ainda? Você falou, por exemplo, né? Você ia dar algum exemplo? Um exemplo, né? Mas existem outras alternativas no Instagram. Agora a gente falando também que equipes elas não conseguem se profissionalizar porque, por exemplo, não podem ir para uma convenção, né? Pessoas, professores, escolas,
essas questões voltadas ao educacional e ao desenvolvimento de profissionais também da área do varejo, o Instagram tá aqui. A gente está aqui no Instagram, a gente está conversando sobre um tema super importante e está trazendo informação que vai ficar gravada e que vai poder ser acessada a qualquer hora, né? Sim. E então a profissionalização está aí. A gente pode passar adiante conhecimento de várias formas. Não precisa reunir um monte de gente de forma física. A gente pode estar aqui, né? É Sim, isso. a profissionalização, na verdade, há bastante tempo já, ela vem migrando e cada dia sendo mais procurada e também mais valorizada no formato EAD, né? Tanto que o EAD, ele acaba sendo, digamos, dando muito mais e exigindo muito mais do aluno, né? Por quê? Porque no EAD os horários são flexíveis, né? O aluno estuda no dia e horário que fica melhor para ele. Porém, se ele ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, vai chegar a hora da prova e ele vai reprovar, né? Então ele tem que ter muito mais autonomia, né? Então ele desenvolve muito mais autonomia e também responsabilidades, né, profissionais do que no ensino presencial, né? E hoje em dia, em pandemia, acabou que acelerou mais ainda esse processo de valorização do EAD, né? Sim. Porque tanto que antigamente, tipo, algumas instituições que eram presenciais, 100% presenciais, e que criticavam o EAD, hoje com a pandemia, tu acaba vendo elas migrando também para o EAD, É. né? Então, o EAD acabou sendo a solução, né, para trazer o ensino, né, de continuar fornecendo o ensino, a qualificação profissional, né, o ensino superior, com o conceito, né, que já tinha, né, no EAD. O interessante também é que tô falando em instituições de ensino, né? A gente vai pensando também que instituições públicas de ensino que não têm um aporte tão grande do governo, eles estão se reinventando, estão praticamente inventando formas de ensinar, né? Eles estão se repaginando. Eu acompanho uma irmã que é professora e ela disse: meu celular tá pesado de tanto aplicativo, tem que passar videoaula. E ela tá se Sim, replanejando todos os dias, né? Então, é uma questão bem relevante até para a gente comentar. Até se tiverem professores aí, se quiserem mandar algum comentário, né? Tamo junto. claro. Mas O é pessoal isso, que né? quiser comentar aí também, de repente, empresários, que eu vi que tem algumas empresas assistindo aqui a gente também, de Bagé, de Pinheiro Machado, também algumas de Pelotas, né? Sintam-se bem-vindos, sintam-se à vontade aí também para comentar, mandar perguntas, tá? Vai ser uma honra poder auxiliar vocês também, né, com dicas e esclarecimentos, tá bom? Fiquem à vontade aí. Eu vou dar umas cutucadinhas aqui para o pessoal começar a comentar daqui a pouco. Vou dar uma provocada. Mas essa questão do ensino à distância é muito importante. Eu estou me planejando porque eu gosto muito de passar conhecimento, passar treinamentos. Eu sou o cara do gostar de falar, mas eu gostava de falar pessoalmente. Agora eu estou me acostumando com as câmeras. Então, hoje eu estou me conhecendo nas câmeras porque eu estou aqui, né? Na primeira live que tu me convidou e nessa daqui agora, né? Mas eu vou ter que eu tô me reinventando para poder dar conta disso daí também. Então, cursinho EAD eu acho que eu vou ter que passar também. Legal. Essa- Inclusive, né, nós possuímos o apoio aqui nessa live também do Centro Educacional Maria Montessori, do Tribo EAD e também do Centro Universitário Unidom Bosco, onde todos eles têm ali no site, né, depois vocês podem estar acessando. Tem mais de 400 cursos, né, disponíveis ali para vocês buscarem esse aperfeiçoamento
e também conseguirem, né, desenvolver até mesmo cursos do segmento voltado para o marketing digital também, né, para o pessoal auxiliar no planejamento estratégico, tá? Estratégia, Aqui, uh, oi? estratégia é tudo no período de pandemia, né? Tudo, tudo, tudo. Exatamente. A Nós gente tá. possuímos aqui, pode falar. Não, pode falar, É, sou todo ouvido. tá. Nós possuímos aqui algumas perguntas, né, que o pessoal encaminhou durante a semana, que eu deixei um link ali nos stories, né, para o pessoal encaminhar as perguntas, dúvidas e alguns pedidos de dicas, né, através dos stories durante a semana que foi divulgada essa live. Eu vou ler a primeira aqui para ti, pode ser? Pode ser. Como funciona o processo de vendas? Né, o pessoal querendo entender um pouco mais. Processo de venda, na verdade, ele engloba várias etapas, né? A gente tem que ter, né, conhecimento do que a gente vende. Então, a gente precisa conhecer. Se tu trabalha numa loja, tu tem que conhecer a tua loja, tu tem que conhecer os principais pontos da tua loja, qual é o nicho de mercado dela, né? Então, eu particularmente, quando meu primeiro emprego foi uma farmácia, eu saí do exército e fui para farmácia, né? E Sim. aí, não sabia nem para que servia um paracetamol, né? Então, eu tive O muito esse primeiro choque. passo seria conhecer o produto, né? Produtos, né? O que tu vai vender e aí fazer as abordagens, né? Cada empresa tem um padrão, não adianta a gente. Eu gosto muito de falar que quando eu faço treinamento sobre padrão de atendimento, por exemplo, eu sempre gosto de falar, a gente tem um padrão, o padrão é único, né? Mas não é porque o padrão é único que que tu vai deixar de ser tu mesmo, né? Porque a tua pessoa é quem traz o consumidor. O teu estreitamento de relações mais adiante é quem vai fazer aquele consumidor comprar naquela loja, muitas vezes porque tu tá lá, né? É a tua pessoa que traz ela. Então, o teu perfil nunca pode mudar. Tu te adapta aos padrões, né? Mas a tua forma de agir, ela tem que ser natural. Então, naturalidade é tudo, Exatamente. né? Até por isso que tem um novo conceito, né, no segmento de vendas, porque antigamente as empresas elas buscavam vendedores qualificados e hoje em dia as empresas buscam consultores, né, especializados, né, para satisfazer o cliente, né, atender aquilo que realmente ele precisa, a verdadeira necessidade dele, né? Por quê? Porque os vendedores, a principal diferença é que o vendedor ele é preocupado somente em vender, né? E a sobrecarga da venda pode acabar fazendo com que o cliente acabe saindo insatisfeito e não retorne à tua empresa, né? É importante vender? Sim, é importante vender para a empresa. Porém, vender o produto certo para o consumidor certo, né? Exatamente. A gente conhece, na verdade, quem trabalha em qualquer tipo de comércio, quem vende, né? Com o passar do tempo, tu lê o teu cliente na porta. Bom, hoje em dia, em período de quarentena, todo mundo entra de máscara, todo mundo entra só com os olhinhos de fora, né? Mas a gente, antes da pandemia, quando o pessoal entrava na porta, eles entravam com uma afeição, tu já sabia se tu tinha que oferecer água para ele, se ele tava com dor, se ele platina, sabe? É uma coisa tão natural que quando tu te apega e estreita a relação com as pessoas, tu já conhece o teu cliente. Isso é muito legal. E não o cliente que tu Sim. conhece, as pessoas que nunca entraram naquele estabelecimento, tu já sabe o que ela tá sentindo às vezes, sabe? É uma coisa assim, transmissão de pensamento automatizada. Se tu olha assim, tu já, não, ele precisa disso. Tá, vou perguntar, eu vou indagar, mas eu acho que ele precisa disso. Aí a gente investiga, conversa, e às vezes é exatamente o que a gente está pensando, né? É bem engraçado Sim. isso daí. Quem é comerciário, levanta a mão aí e se manifeste também. É verdade, o consultor de venda é essencial para a construção de venda e finalização. Muito bem, Vanusa. Muito bem.
Bom, uma outra pergunta aqui é: todos os segmentos de atuação podem ser digitais? Sim, todos os segmentos, né, Rubens? Todos, todos, todos. Né? Porque como a gente estava falando agora, muitas empresas acabaram fechando as portas porque não tinha uma ideologia digital, né? Ou seja, tinha um ponto de venda aberto, mas não pensou que podia ter um WhatsApp ativado para poder mandar para uma teleentrega o teu produto. E isso podia Acontece. fazer toda a diferença. E é uma, não Né? é, assim, às vezes as pessoas abrem uma empresa, né, mas elas também não procuram uma consultoria ali, às vezes não tem condições também de ter uma consultoria por perto, né, mas um simples WhatsApp ele pode fazer toda a diferença, né, e ele me mostrou Verdade. isso agora, né, trabalhando numa grande empresa, um WhatsApp na nossa empresa ali fez toda a diferença, né? E foi um pouco antes da pandemia. Foi assim, ó, uma diferença mínima antes da pandemia, como se a empresa parecia que estava prevendo que isso ia acontecer, mas não estava, né? Mas foi uma coincidência bem forte nesse sentido, né? Sim, E e é importante também a empresa ter a cultura de que todos os envolvidos dentro da empresa, gestores e funcionários, a empresa é uma engrenagem, né, como a gente falou ali no início. Então, uma peça depende da outra, né? Então, o pessoal como um todo precisa ter a consciência de que precisa vestir a camiseta, né? Precisa defender a empresa, né? E também, por que não divulgar a empresa que você trabalha? Né? O que custa compartilhar um anúncio da empresa que você trabalha, né? Trazer ela para o leque de amigos seus. Né? É importante ter funcionários que não estão visando somente o salário no final do mês, né? Mas ter funcionários, né, que participem da empresa, que participem das ações e que se envolvam realmente na empresa, que gostem de estar ali. essa sintonia, quando ocorre, essa sintonia é muito boa. Eu já tive a oportunidade, em 9 anos assim de varejo, eu tive a oportunidade de presenciar equipes desestruturadas que estavam em processo de estruturação, né? E pude acompanhar também equipes que, como agora, hoje eu estou numa equipe nivelada. A equipe, ela anda no mesmo sentido, ela anda no mesmo caminho, ela tem o foco e ela praticamente, assim, como eu estou dizendo, agora segunda-feira eu entro de férias, mas eu não faço a falta nas férias porque eles já estão prontos, entendeu? E isso é muito bom. Isso é muito bom. É, é, é uma satisfação que tu sente que o teu trabalho foi bem feito, sabe? E que o trabalho dele está sendo impecável também. E que o que eu estou recebendo está sendo impecável dos meus superiores. Então, tem uma junção muito, muito boa. Quando tem uma sintonia boa, é maravilhoso. Mas também quando tem uma sintonia Tem que ruim, ser recíproco. de estruturação, é complicado. É bem complicado. Tu montar uma equipe que caminha é difícil, né? Leva tempo, né? Sim. Mas é importante ter essa cultura, né? E todo mundo caminhar junto. Por isso que é importante também, por parte dos gestores, a transparência com a equipe, né? E também reuniões contínuas, treinamentos contínuos, né? É, Porque o treinamento é que vai trazer esses frutos, né? eu, Porque não adianta a gente estreitar laços somente com o nosso cliente. Nós precisamos estreitar laços também com a nossa equipe. Né? eu que sou o tipo de pessoa que gostava de reunir pelo menos 10 pessoas numa sala só, eu tô apavorado, porque pra mim tá Mas, diferente. É um cenário diferenciado, né? claro, mas hoje em dia ainda é possível fazer isso em plena pandemia. Tem várias ferramentas, até mesmo o WhatsApp, que você pode reunir toda a sua equipe ali no digital, né? Exatamente. É, Planar projetos, planos é, de ações também, e estratégias de marketing. é um plano de desenvolvimento das empresas hoje que quem está conseguindo enfrentar esse período é porque está conseguindo se reinventar mesmo, né?
É como eu te digo, assim, nesse período de quarentena que vai passar, se a gente está fazendo a nossa parte, quem faz a própria parte está conseguindo combater, né? Então eu acredito que, assim, acredito muito que em breve a gente vai conseguir ultrapassar toda essa barreira e que quando a gente voltar desse pesadelo todo aí que está acontecendo aí fora, né? Eu acho que as empresas elas vão estar prontas para concorrer mais acirradamente, assim. As empresas vão estar mais maduras, nós estaremos mais maduros, né? A gente está sofrendo um processo de bastante impacto, mas é um processo de impacto e ao mesmo tempo um processo que vai nos trazer muito benefício para a vitória, assim, sabe? Claro. A próxima pergunta tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Então, ela seria: como você imagina o mercado após a pandemia? Um mercado resiliente. Eu acho que no meu curso, pelo menos na psicologia, a gente fala muito em resiliência. Quando a gente fala em tratamento psicoterapêutico, a gente fala no retorno no retorno resiliente dessa pessoa, né? Quando ela vai sofrer um impacto e vai responder de forma positiva, né? Então eu acho que é isso. A gente sofreu um impacto grande, a gente está enfrentando, a gente está indo com garras e dentes e todos os métodos de precaução necessários, né? Mas a gente vai voltar resiliente e a gente vai voltar com laços mais estreitos, sim, porque hoje eu recebo pessoas que iam só nos ver e hoje nos visitam uma vez por mês e vêm dizendo assim, eu sinto falta de vocês, sabe? Isso é um laço de amizade muito grande. Eu fiz muitos amigos na Panvel. Opa, falei. Eu fiz muito trabalho e tenho muitos amigos e estou fazendo novos amigos. E tu vê pessoas que te enxergam e falam assim, eu tô sentindo tanta tua falta, eu te via todas as semanas e agora eu só te vejo uma vez por mês porque eu tenho que comprar meus medicamentos. Eu acho que isso é uma coisa que te marca muito e te dá mais força, sabe? Sim, Então, vai ter um varejo muito mais resiliente, um e-commerce mais resiliente e eu acho que mais evolutivo, porque ele estava em ascensão, eu acho que ele vai estar mais evolutivo, porque essa ferramenta, esse período está sendo tão impactante que a ferramenta está sendo mais utilizada, sim. Na verdade, processos foram adiantados justamente por causa da pandemia e a gente vai estar mais maduro para enfrentar o mercado e concorrer, fazer uma concorrência mais acirrada. E varejo é isso, sim. é correria. Amanhece um dia, é um novo dia, é uma nova vida, é uma nova correria, é um novo desafio e é uma equipe que está motivada e está pronta para trabalhar. Ah, que bom. O pessoal tava comentando aqui, ó, que a galera da Panvel tá toda aqui. Ai, coisa boa! Um abração pro pessoal da Panvel. Né? Inclusive, é a segunda live comigo que eles participam, né? É, Pessoal muito presente, muito bacana. eu tava tentando ser discretinho, né? Mas não tinha pedido permissão para falar, né? Então eu tô meio receoso, mas se estão assistindo aí, um beijo para todo mundo, viu? Mais Bom, uma pergunta, então. Acho que tem uma essa já outra é. pergunta aqui, Rubens. Dicas de ferramentas e formas de abordagem com o cliente durante a pandemia. Hum, agora mudou um pouquinho, né? Muito EPI, tanto para o consumidor, então a nossa saúde é muito importante, a do nosso consumidor também, então tem que ser preservada. Então, EPI, máscara, álcool gel, luvinha sempre, né? E afastamento, né? Cuidar essa questão do afastamento social, né? A gente tem essa cultura, o brasileiro é muito próximo, o brasileiro gosta muito de cumprimentar, o brasileiro gosta de abraçar, o brasileiro gosta de beijar, de abraçar e de apertar. Então, isso daí é bem importante, né? Só me recapitula a pergunta, só para mim não sair do eixo.
São dicas de ferramentas, né, para a abordagem do cliente durante a pandemia. Como que a empresa pode abordar o cliente? A empresa pode abordar o cliente, como a gente já falou ali antes, né? O WhatsApp é uma ferramenta gratuita e também que estreita muitos laços, assim como o Facebook, o próprio Instagram também. O pessoal, hoje em dia, com a pandemia, acaba que o consumidor ele está muito mais presente nas redes sociais, né? Tu sabe Principalmente quem trabalha com o público jovem. O público jovem, antes, ele tinha aquele período que passava, por exemplo, dentro das escolas, no presencial, no ensino médio, no fundamental. E hoje em dia eles estão com todo mundo, na verdade, está com muito mais tempo para as redes sociais, né? E acaba que todos aqueles encontros que eram feitos no físico estão no digital, né? saiu um pouquinho do Então, eixo. Mas sabe que eu fiz uma pesquisa ontem, eu estava fazendo uma leitura no E-commerce Brasil, tá? E no E-commerce Brasil eu achei bem interessante porque tinha uma reportagem que falava do Google, né? Então, o Google hoje, na verdade, publicado dia 2 do 7, é bem atualizado até, ele está fazendo na plataforma de pesquisa deles. No momento que tu faz uma pesquisa, vai aparecer uma propaganda no perfil do que tu procura, que já tem aparecido, né? Mas a maioria, aquela grade, ela era patrocinada, né? Agora, em período de pandemia, já começou nos Estados Unidos e a partir de ontem já tem começado aqui no Brasil. Essa grade, ela é gratuita. Então, isso é um sim. incentivo muito grande para as empresas poderem participar. Então, essa abordagem do cliente é muito importante. Cliente é Sim, digital. até mesmo porque tem algumas empresas que não conhecem ainda essas ferramentas de patrocínio, impulsionamento digital dentro das redes sociais também e que acabam que tem um certo receio, uma resistência em investir no digital, né? E desta forma elas vão poder também conhecer os benefícios que isto traz para elas, né? Exatamente. Então, tu consegue, quanto no físico tu vai ter uma abordagem, né, X de clientes, no digital tu vai ter uma abordagem muito maior, né? Tu vai Exato. atingir um número muito maior de pessoas. Sim, e tu sabe que essa abordagem, até nas formas de pesquisa digital, muitas marcas consagradas, elas são conveniadas a empresas. Então, se tu seleciona aquele produto para te comprar, ele já te direciona para uma empresa, assim, a mais top. Então, ela já direciona para aquela página para te fazer a tua compra. É uma abordagem positiva também, porque tu vai ter uma empresa consagrada, uma empresa segura, para te poder comprar aquele produto daquela marca consagrada. Então, uma empresa consagrada ligada a uma outra empresa consagrada. Isso daí é bem interessante também, né? A satisfação na entrega, então a abordagem também na entrega, isso estende relação. Então, agilidade, quando se trata de entrega de produtos, o consumidor, ele espera aquele produto com ansiedade. A gente compra, a gente quer o nosso brinquedo novo, né? A gente Sim. sempre pensa nisso, né? Então, essa agilidade está sendo administrada também por muitas empresas. Então, tem empresas assim que, por exemplo, a Amazon, posso falar nome de empresa? Pode? Posso? A Amazon, por exemplo, ela é uma plataforma Depois que a só gente usa. cobra o nosso patrocínio deles. Tá. A Amazon é uma empresa mundial e ela tem um sistema de entrega que é super rápido. Então, assim, ou então o Mercado Livre também, que acho que é o mais comum que a gente usa mais é Mercado Livre, né? Sim, Então, o Mercado Livre a gente compra e na manhã seguinte já está chegando em casa muitas vezes. E são coisas que trazem uma satisfação que te faz comprar de novo, mesmo não precisando, mas compra. sim. Outra pergunta aqui, Rubens, que chegou agora aqui no. Que o pessoal que não quiser perguntar no público também tem um ponto de interrogação aqui no lado do comentário, né? Então, o pessoal pode encaminhar perguntas por ali também no privado, né? Eu li uma Então, aqui, tu vai ler uma uma que pergunta chegou. então, ó, Posso ler? o teu, o teu segmento de trabalho tem facilidade nesse período de pandemia para as vendas?
Se o meu como é que é? Se o meu O teu segmento, segmento de trabalho tem facilidade neste período de pandemia para as vendas? de certa forma, sim. Eu trabalho numa empresa provedora de saúde, né? Então, existe, sim, procura. Existe procura digital e mas precisa ter muito jogo de cintura para poder manter. Então, a gente se reinventa a cada dia para poder correr atrás e vender mais, porque não adianta. Empresa varejista é isso, é correria, é a correria atrás do. É como se fosse o cachorro correndo atrás do filé mignon. Então, a gente sai correndo, correndo, que nem um galgo louco de fome. Mas é assim mesmo. Ainda segue, é uma correria que está constante e que está nos trazendo muito aprendizado também. Sim, tem muita Sim. oportunidade também. E quem tá, quer se manter e, bah, emprego tá difícil, né, gente? Tá E bem. claro, essa virtualização, todo mundo sabe aqui, né? O cliente ele gosta de praticidade, né? É, Então, o atendimento ele acaba sendo muito mais ágil. Em alguns setores, né? Por exemplo, os atendimentos eles podem ser agendados no WhatsApp, o cliente chega ali e já é atendido na hora, não tem mais aquela coisa de fila, as né? entregas são Então rápidas, acaba né? sendo tudo muito mais ágil e o cliente gosta de agilidade nesse É, processo. E isso eu acho que são ferramentas, né, que as empresas elas precisam continuar, né, fornecendo aos clientes até mesmo após a pandemia. Então, eu acredito que essa virtualização ela vai continuar e ela vai ser cada vez maior também ao mesmo tempo. é. Tu sabe que agora eu estava marcando, quando eu falei da loja física conectada a vários canais de vendas, ou então canais de vendas digital ligado a outros canais de venda, né? Que no caso transfere, né? Para te retirar perto de ti, ou então para enviar. Ele tem um nome, se chama Omnichannel, né? Interessante isso daí, né? E também, quando eu falei ali da empresa Amazon, ele tem muito a ver também com a Next Day Delivery, que é uma forma, né, de entrega, né, de produtos otimizada aí para atender a satisfação do cliente. Então, ele pode acompanhar o seu pedido e pode também receber de forma rápida e eficiente. Então, a satisfação Sim. aí é o mimo do cliente, né? Em plena pandemia, conseguir dar conta disso é bem importante, né? Porque Uma outra atender. pergunta aqui, Rubens. Quais as melhores áreas para formação e trabalho com a pandemia nesse cenário, nesse novo cenário? Área digital, né? Então, assim, quando a gente. Eu, particularmente, eu dependia muito de fornecedores, né? E de reuniões, com outras pessoas da minha área. E hoje, a gente não tem essa formação. Então, a gente recebe monografias, a gente recebe atualização de produtos, a gente acessa, mas aí a gente busca. A gente recebe também alguma coisa, algumas recomendações, né? Mas eu particularmente, eu sigo o Instagram de todas as empresas que eu trabalho praticamente. Então, assim, parece difícil de acreditar para quem olha a infinidade de produtos com os quais eu trabalho. Eu basicamente eu distribuo lá, desbudego, que nem tem gente que fala. Se tiver uma pessoa aí que fala desbudegar, me fala. Aí vai entender o que é desbudegar, né? Tirar tudo dali. Então, eu faço isso em todas as redes sociais dos fornecedores com os quais eu trabalho. E se tem um curso, eu já faço curso. Existe um canal de vendas bem importante de uma marca que a gente acessa e pode fazer curso digital, e que é uma das principais marcas que a gente trabalha, que é um grupo que tem inúmeras marcas, na verdade, né? Então, tem ferramentas, assim, a gente corre atrás, a gente se reinventa. Ainda ontem estava conversando com uma colega e a gente estava conversando, assim, refletindo, né? Tipo, nossa, Rubens, tu viu que a gente corre atrás sozinho, porque tudo que a gente fazia e recebia na mão antes, ou era direcionado a fazer, a gente hoje procura, né? E a gente procura e tem que passar adiante. Então, a gente tem esse compromisso também com o nosso colega, né?
Eu Sim, particularmente, eu tenho esse compromisso. Tudo que eu aprendo, eu passo adiante. Nem que seja pelo celular, já que eu não posso reunir eles mais, eu passo pelo WhatsApp da loja mesmo. Ah, chego no grupo, já boto 1 milhão de vídeos, e aí eu falo, tu assistiu? Não, não assisti. Ah, mas eu vou te explicar como é que ele é. Ó, é assim, 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 assado. Então, isso daí já me aproxima mais deles e me deixa mais feliz. Já que eu não posso reunir sim, todos, eu já consigo claro. passar, fazer a minha parte, né? Acho que eu respondi a pergunta, né? Sim, com certeza. Rubens, agora a gente vai fazer uma jogadinha aqui meio rápida, tá? Marília Um Gabriela. bate-volta, uma coisa meio Xuxa, tá? Atividade física. Pra gente Bate volta. finalizar aqui nossa live, tá? Tá. Então vamos lá. Rubens, uma cor, A cor, branco. branco, Branco. Adoro branco. tá? Um filme, Um filme bem recente com o Ursinho Pooh. É, é só que eu me esqueci o nome do personagem. Mas é um filme de verdade, com pessoas de verdade, que fala muito sobre a pessoa ter o seu lado criança, uma ligação sempre com o seu lado criança, né? Então, o Ursinho Pooh, sim. ele trouxe mensagem, foi no Telecine Touch, eu quase chorei no filme, porque eu tenho meu Ursinho Pooh lá em Bagé, tá com a minha mãe e meu pai. Ah, que legal. Uma É, música, uma música, que eu não consegui pedir pra Luca porque eu fiquei nervoso no dia da live, livro aberto. qual? É, eu queria pedir essa pra ela, livro aberto. Uma música linda. No quadrado naquele dia, eu tava tão nervoso e o celular tava aqui, ó. Então eu tava assim, olhando pro celular. E ainda não consegui pedir a música que eu queria. E a música que me define, na verdade, é Livro Aberto. Livro Aberto é uma música maravilhosa. É verdade. Mas Tô Nem Aí eu amo também. Rubens, Se a Luca estiver assistindo, eu amo Tô Nem Aí também. uma frase. Uma frase. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso, Léo. Não vou lembrar de uma frase. Mas uma frase bem assim. Nossa, não tem nada na cabeça agora. Mas a questão de respeitar o próximo. Eu sempre respeito o próximo não para ser respeitado, mas respeitar o próximo é sempre muito importante. Então, respeitar o próximo. Tá bem, Grande então. bom. Rubens, muito obrigado por ter aceitado o convite. É... Para mim foi uma honra estar aqui e ter essa conversa contigo, tá? Foi muito bom mesmo. Não sei se o pessoal, alguém mais quer mandar. O pessoal que tá todo mundo dizendo também que foi fantástico, que o pessoal gostou. Então, muito obrigado pela presença do pessoal que está assistindo aí também. Teve uma hora que a gente chegou a 1.700 visualizações. Pois é, eu vi. Eu tava olhando ali, 1.700, 1.600, né? 1.600. Né? Então, vamos convidar o Rubens também para a gente fazer um outro momento depois, né, Rubens? Vamos combinar. Vamos lá. E é isso. Blogueirinho. Que frase tu deixa, que mensagem tu deixa para o pessoal aí durante a pandemia? Mensagem de muita força. A gente precisa ser forte. Quem está na linha de frente, né? Eu sou da área da saúde, não adianta. Mesmo sendo estudante de psicologia e trabalhando em varejo, eu estou na linha de frente. E se precisar ficar em casa, fique em casa, porque é muito importante preservar a saúde de todos. É, eu cuido muito da minha saúde. Quem está em casa também eu preservo muito. Eu tomo todas as medidas de precauções. Eu sou exagerado mesmo. E é válido, gente. É válido porque isso salva vidas. Então, usar a máscara salva. Olha só a frase: usar a máscara salva. Podia ser uma. Mas tem Verdade. brincadeiras à parte. Então, se precisarem ficar em casa, se tiverem a oportunidade de ficar em casa, fiquem em casa. Utilizem os métodos digitais
que são muito importantes, eles estão em ascensão, eles vão ser usados cada vez mais. E é isso, né? Cuidem da saúde do próximo, não pensem só na própria saúde. A saúde do próximo é muito importante mesmo. Isso vai salvar É vidas. isso aí. Muito obrigado, Rubens. Quem quiser também acompanhar o site do Centro Educacional Maria Montessori, conhecer os cursos, é www.educacionalmariamontessori.com. Ali tem mais de 400 cursos para vocês escolherem. Tem cursos técnicos, profissionalizantes, graduação também, tá? Então, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de todos e, mais uma vez, muito obrigado, Rubens. Quero agradecer também a vocês. Um forte abraço, Léo. Muita saudade, né? Um abraço pro Jonathan também, para todo mundo. E é isso, né? Se cuidem, obrigado. Se precisar, Léo, eu vou estar aí de novo também. Adorei ficar conversando. Tem bastante gente conversando aqui também. Me senti em casa hoje. Tá muito bem Ah, que mesmo. bom. Tá certo, então. Um abração. Um Um beijo para abraço. todo mundo que tá aí. Vai ser mandado também.